Você sabia que a sua mente tem um poder incrível, capaz de transformar a sua saúde, suas emoções e até os seus hábitos? E se eu dissesse que existe uma ferramenta usada por terapeutas em todo o mundo que pode ajudá-lo a desbloquear este potencial e superar os maiores desafios de sua vida? Hoje vamos falar sobre hipnose. Não aquela que você vê nos palcos, mas a hipnose real, científica, pode aliviar dores, reduzir a ansiedade e até ajudar no emagrecimento. Parece bom demais para ser verdade. É exatamente por isso que você precisa ficar conosco. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com especialistas que são referências no Brasil. E no programa de hoje, o nosso convidado é o terapeuta Eduardo Tomiello, especialista em hipnose clínica. Vai nos mostrar como essa técnica funciona, desmistificar os mitos e, mais importante, explicar como você pode utilizá-la para transformar a sua vida. Você está pronto para descobrir o que a sua mente é realmente capaz de fazer? Não saia daí! O Emagrecer começa agora. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, eu tenho certeza que vocês estão. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial. É o Eduardo Tomiello. Eduardo é do Sul, né, Eduardo? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, que está nos assistindo, ó, tá vendo? Tem aqui o Sul Rio Grandense. É um prazer, Eduardo, Prazer é meu. tê-lo aqui conosco no programa Emagrecer, tá? O Eduardo, ele é hipnoterapeuta, já há 8 anos aí nesse mercado. E a gente vai trazer para vocês hoje a visão de um profissional que já é bem conhecido, que já está no mercado há bastante tempo, porque muitas pessoas, Eduardo, têm preconceito com a hipnoterapia. Acha que é misticismo, acha que às vezes, sei lá, tem a ver com religião, tem a ver com diabólico, esse tipo de coisa, sabe? Então, para a gente começar, Eduardo, o que é a hipnose? O conceito geral que utilizam é que a hipnose é um estado alterado de consciência. Só que eu não gosto dessa afirmação, pois ela volta para o misticismo. Como é que tu vai explicar o que é alterado? Eu costumo dizer para poderia ser eu dormindo, por exemplo, é um estado alterado. Exato. Então, o que é explicar para uma pessoa o que é alterado? Eu já prefiro o conceito que é um estado natural nosso. Por exemplo, quantas vezes o senhor saiu de casa e foi para o seu consultório sem nem lembrar direito como chegou lá? Todo dia. Daí o senhor vai dizer, eu estava no automático. Mas o que está por baixo do automático? É um caminho conhecido. Se é um caminho conhecido, eu não preciso desperdiçar tanta atenção nesse caminho. Para onde que vai essa atenção? Para dentro. Para aquilo que eu estou pensando ou sentindo nesse trajeto. Na hipnose, como nós fazemos? Baixando a frequência cerebral, nós voltamos essa atenção para dentro, que seria o transe, transacionar, trazer a atenção de fora para dentro. Só que não para qualquer pensamento aleatório, como na morte da Bezerra, de quando está dirigindo ou quando está lá no computador viajando em pensamentos, mas para tratar o problema, ansiedade, depressão, pânico. Então, Eduardo, mas como a hipnoterapia ela funciona no cérebro da pessoa? Porque você disse que normalmente se altera o estado da pessoa, as ondas cerebrais. O que acontece aqui lá dentro da cuca do negro, lá dentro da cabeça da pessoa? Então, basicamente nós temos as frequências cerebrais gama, beta, alfa, teta e delta. Nós, no dia a dia, nós estamos na onda beta, que seria um mecanismo mais ou menos de luta ou fuga, que está ligado ao sistema simpático. Ou seja, todo dia a dia, acordado, trabalhando, correndo. Você está em alerta o tempo todo. 100% atento. Você está em alerta o tempo todo. Então, nesse ambiente de ameaça, digamos assim, nós não temos como voltar a nossa atenção para dentro. Com a hipnose, o que acontece? Nós baixamos, melhor dizendo, a frequência cerebral até o estado teta, onde os ciclos do cérebro ficam numa quantidade menor, e aí tu consegue voltar a atenção para dentro. Tu consegue, inclusive, o quê? Trazer memórias reprimidas.
Porque para pensar, essas ondas teta é mais ou menos a frequência que trabalha o cérebro de uma criança. Então tu acaba trazendo essas emoções do passado para cá. A criticidade também diminui. Criança aprende muito fácil, então eu vou me colocar nesses estados aí para me estudar, para aprender com mais facilidade, né? Mas é muito comum a pessoa ela se colocar em estado de transe ou um relaxamento antes de estudar, em auto-hipnose, por exemplo, para ter mais foco e concentração. Tem um estado que chama estado de flow. Uhum. Dá para a gente considerar o estado de flow como um estado hipnótico? Pode despertar esse estado de flow através da hipnose. Ah, entendi. Por exemplo, tem pessoas que existem gatilhos de auto-hipnose que elas colocam, elas entram num pequeno estado de transe, programando, quero estar assim, assim, assado, focado por tanto tempo, e ela simplesmente vai ter um fluxo muito melhor de estudos, por exemplo. Mais foco e concentração. Eduardo, muita gente acha que a hipnose tem a ver com religião, com misticismo, esse tipo de coisa. Por que tem essa sensação, ou as pessoas acham que tem essa correlação? Foi por algum processo evolutivo da hipnose? O que aconteceu? Acredito que aqui no Brasil isso esteja muito ligado à questão da hipnose de palco. Por exemplo, há um tempo atrás existia um hipnólogo muito famoso chamado Fábio Puentes. No Pânico, inclusive, ficou muito conhecido o tal Bem Dormido. Com esse bordão ele ficou conhecido lá. O Fábio Puentes, eu estava assistindo uma entrevista dele, o que ele relata? E ele foi muito para a hipnose de palco pelo seguinte motivo, era o que dava visibilidade. Só que o que ninguém sabe que o Fábio Puentes tem um trabalho no Hospital das Clínicas com dor há mais de 30 anos. E as pessoas não sabem disso. Então, como elas se impressionavam com a pessoa comendo cebola achando que é maçã, ou esquecendo o nome, ou esquecendo um número, que são mecanismos da hipnose de palco, a pessoa acha que ela vai ser manipulada no consultório. Ou tem um viés religioso. Tem algumas religiões, principalmente evangélicas, por exemplo, que dizem que é coisa do diabo. Um exemplo, uma vez eu tive uma cliente na clínica, ela foi fazer a avaliação, eu fiz um pequeno transe para mostrar para ela como funcionaria, e ela ficou brava por ter conseguido entrar em transe. Sério. Então, tu acaba percebendo que esses mitos, na verdade, atrapalham muito mais do que preservam a pessoa, porque a hipnose é utilizada de um jeito ético. E como que foi a tua história, a tua relação com a hipnose? Por que tu veio para a hipnose? Eu digo que foi a dor que me trouxe para a hipnose. Porque desde muito cedo eu tive depressão. Eu me lembro, lá perto dos 20 anos de idade, tive uma crise de choro numa empresa que eu trabalhei. E a psicóloga da empresa ficou sabendo disso, que era um bom funcionário, não queria me perder, e me levaram, ela me convidou, na verdade, a consultar com um psiquiatra, que ela tinha conseguido uma consulta. Conversando com esse médico, em uma sessão de menos de meia hora, ele me disse que eu teria que tomar alguns medicamentos, lembro até a embalagem, porque ele me deu a amostra dos medicamentos, e eu perguntei para ele, por quanto tempo eu vou ter que tomar isso? Pro resto da tua vida. Tem depressão crônica e isso não tem cura. Eu sinto muito. E nisso eu fui internado algumas vezes, tentativas de suicídio, saí de uma internação tomando 14 comprimidos por dia. 14 comprimidos? 14, era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para me deixar eufórico, remédio para me colocar para baixo, porque o que me deixava eufórico, deixava muito eufórico, até pressão alta eu desenvolvi por causa da ansiedade que vinha junto com a depressão. E até que eu escutei uma frase que dizia o seguinte, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. E a hipnose sempre desde criança me chamou a atenção por causa da hipnose de palco, se é que esse negócio da mente funciona. E até que eu descobri que tinha hipnose para tratar depressão. Só que lá em Caxias não tinha isso. E iam alguns instrutores dar curso em Porto Alegre, mas aquele cursinho de final de semana. Muito básico. E não fazia muito efeito para mim, porque era muito superficial. Até que um dia, quando eu estava cansado, fui procurar uma formação, encontrei uma em São Paulo, uma formação internacional que ia ter aqui. E digo, vou tentar. Máximo depois ver no meu carro, faço alguma coisa, e vim fazer a formação. Só que, para minha surpresa, no último dia do curso, eu fui convidado para fazer a terapia de encerramento. Ou seja, você foi uma cobaia. Exato. Só que detalhe, eu não me inscrevi. Tinha que se inscrever. E ele foi tratar o roer unhas, na verdade. E aquele dia minha vida mudou. Quando eu abri os olhos na sala e vi a turma inteira lavada de chorar, eu lavado de chorar, a leveza que eu estava sentindo, a liberdade, aquela paz que eu nunca não me lembrava de ter sentido, para mim foi transformador.
Muito bom, gente. Estão vendo aqui, podendo conhecer um pouquinho da história do Eduardo, né, o que motivou o Eduardo a vir para esse mundo da hipnoterapia. Uma coisa que eu gosto também de estudar, eu apesar de ser cardiologista, de trabalhar com cardiologia e nutrologia, eu fiz pós-graduação em neurociência, psicologia, estou fazendo pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, e eu estou sempre assim, buscando mais conhecimento, em virtude do que a gente vê hoje, né, nos nossos dias. Apesar dos avanços da medicina, a gente vê que parece que a medicina avança, mas a doença super avança. Em especial, não só as doenças psicossomáticas, né, Eduardo? Porque hoje você pega, por exemplo, a obesidade, que tem fundo, na maioria das vezes, psicossomáticos, tem social, psicológicos, metabólicos, orgânicos, mas a impressão que dá é que a gente está deixando de fazer alguma coisa. Aí, quando a gente ouve uma história como a sua, realmente leva a gente a uma certa curiosidade e querer conhecer um pouco mais. E não é por esse e outros motivos que eu te convidei justamente para vir aqui no programa, porque as pessoas têm essa mesma curiosidade que eu também tenho, tá? Uhum. Então, mas não sai daí que a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Eduardo. 30 segundinhos a gente está de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta. Eu falei que era 30 segundinhos, demorou um pouquinho mais, mas tudo bem. Eduardo continua aqui com a gente. E, Eduardo, tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir, o pessoal vai querer saber, tá? Depois, no final, você vai deixar aí o seu arroba aí para o pessoal entrar em contato e tirar as dúvidas. Com certeza. Porque é um tema novo e que muitas pessoas, não é novo, né? Mas que muitas pessoas, como eu te falei, não têm noção do que realmente é isso. Agora tá? está começando a ficar em evidência. Sim. E, inclusive, teve, acho que aquele episódio de um cantor de uma dupla famosa aí, Henrique e Juliano, se eu não me engano. Henrique e Juliano. Um cara que teve um transtorno mais grave aí. Jorge Mateus. Jorge Mateus, Ele passou por ele viu no Fantástico, alguma coisa de hipnose. Sim, ele teve um atendimento com o Stephen Paul Adler, não que sei. é um norte-americano que está no Brasil. Ele trabalha com hipnose ericksoniana. Então, eu vi uma matéria no jornal, assim, passando de relance sobre isso. E aí foi também que despertou essas curiosidades, tá? O Eduardo, mas quais são as principais aplicações da hipnose clínica, da hipnose que você trabalha? Ela busca tratar exatamente o quê? A hipnose ela pode tratar diversas coisas. O meu foco principal é o quê? Ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Mas ela pode tratar inúmeras coisas. Inclusive tem hipnose utilizada na anestesia, hipnose utilizada na questão de regeneração pós-cirúrgico, por exemplo. Tem um trabalho muito famoso de um farmacêutico francês, Émile Cohen, no final dos anos 1800, começo de 1900, que ele desenvolveu o conteúdo chamado autossugestão consciente. Mas na clínica, meu foco mesmo é ansiedade, depressão e pânico, que hoje o Brasil é o país mais ansioso de todo o mundo. É por 2 anos consecutivos. E hoje nós temos aí aproximadamente 73% da população brasileira estressada, com 30% já com estresse patológico. E somos o 4º país no mundo mais estressado. E o problema é que só está hoje se anestesiando isso. Não está tratando a causa, a raiz do problema. É emocional. Na grande maioria das vezes, né, em quase 98% das vezes, o problema está sempre relacionado às emoções. Eduardo, você falou aí da hipnose com relação à anestesia. Eu, antes de ser médico, eu trabalhava como enfermeiro. E eu ajudava um grupo de ortopedistas. E um desses ortopedistas fazia hipnose nos pacientes, em algumas cirurgias.
Eu lembro, o nome dele é até Dr. Pedro Tércio. Ele fazia assim, a gente ia fazer uma redução do ombro, quando o ombro saía fora do lugar, ele não fazia sedação para o paciente. Ele hipnotizava o paciente estava num transe leve, ele reduzia o ombro. Algumas cirurgias mais pequenas, foram várias vezes. Eu já vi isso foi bem presente. Quando você falou, na hora eu lembrei, falei, cara, doutor Pedro, lembro que a gente fazia. Algumas vezes eu perguntava para os pacientes assim, você sentiu dor? Eles ficavam confusos. É que a percepção dele, ele se volta muito mais para o seu interior, e a percepção de dor, o organismo não interpreta como uma agressão. Deve ter uma matéria na internet do Fantástico, de alguns anos atrás, de uma francesa, que ela fez uma mastectomia com anestesia por hipnose, porque ela era alérgica a anestésico, então fizeram uma leve sedação. Só que o médico que operou ela disse que só iria fazer essa sedação por hipnose se ela não sentisse nada na biópsia. Então eles acabaram fazendo esse teste e fizeram, ela ficou acho que uns 6 meses, 1 ano, fazendo uma preparação para isso, e fizeram uma mastectomia dela sem uso de anestesia. Hoje a hipnose também é muito utilizada para a questão de partos, realização de partos sem dor através da hipnose. E no emagrecimento, inclusive isso acho que foi parte da sua história, né? Foi. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes, eu sou bariátrico há quase 20 anos. Há 2 anos atrás, 2023, eu estava de férias e percebi uma foto que tiraram minhas sem camisa, percebi que eu estava com quase 110 quilos, sendo que eu fiz a bariátrica com 133. Só que fui ganhando peso aos poucos e não me dei conta. Até que eu vi aquela foto e digo, opa, tem coisa errada aqui. Algo de errado não está certo. Exato, e porque é muito sutil. Essas mudanças que a gente vai tendo, ela é gradual, a gente não percebe. Então, quando eu bati o olho naquilo, eu disse, espera aí, eu preciso trabalhar isso. E foi ali que eu fui me trabalhando na questão emocional, porque os casos que eu atendi, pelo menos os casos que chegaram até mim na clínica, geralmente estão ligados com algum tipo de abuso. Não sexual, emocional, físico. Então o que acontece? Vem esse sobrepeso muitas vezes para quê? Para tentar proteger o corpo. Ou outra coisa, uma pessoa, por exemplo, uma mulher que sofreu abuso sexual, como se a mente buscasse deixar ela menos atraente. É um mecanismo de defesa que o subconsciente, que a própria mente dela usa para proteger ela. Sim, e é muito inconsciente isso. É como se ela sentisse que, para não ser atacada novamente, é melhor ela ficar menos atraente. A hipnose, ela trabalha, acho que 100% do tempo com o componente inconsciente, né? Ou com o consciente também. Aí está o detalhe, a pessoa fica consciente o tempo todo. Tá, ela não perde isso é importante, ou seja, a pessoa não perde ali os mecanismos de defesa. Não, ela está consciente o tempo todo. Porque como nós estávamos falando nas ondas cerebrais antes, nós reduzimos as ondas cerebrais em hipnose para teta. O sono mais profundo seria alfa. Então a pessoa, ela fica consciente o tempo todo. Ela está apenas relaxada, tranquila. Na verdade, ela sai daquele mecanismo parasimpático de luta ou fuga e a atenção dela se volta para dentro. Só que o que acontece? Nesse estado existem ferramentas que nós utilizamos na clínica para trazer essa emoção do passado à tona. E como ela está com essa criticidade reduzida, para a mente dela é como se ela estivesse revivendo aquilo lá dentro da clínica. Mas isso não adianta só fazer a pessoa lembrar de alguma coisa. Tem que trabalhar aquilo que surge como dessensibilizando a emoção para poder ressignificar isso e reeducar a mente. Então é basicamente um componente inconsciente que você trabalha. Inconsciente e consciente, porque a pessoa fica consciente o tempo todo. Essas memórias que vêm à tona, muitas vezes reprimidas, elas se tornam conscientes. A pessoa lembra disso após o atendimento. Exato. Só que o que surge lá dentro deve ser trabalhado lá dentro. Não adianta entregar algo doloroso para a pessoa. Só que ela fica consciente o tempo todo. Ela continua escutando os ruídos externos, ela continua falando comigo o tempo todo, porque eu preciso saber o que está surgindo lá para saber o que eu vou tratar, com que eu estou lidando. E, Eduardo, quais foi um caso, lógico, não precisa falar nome, nada disso, um caso assim, mais impactante que você já atendeu e que você viu? Nossa, muitos. Mas um caso que eu me lembro muito foi de um gerente bancário. Ele sofria de pânico há quase 20 anos. E, para ter uma ideia, ele não conseguia passar na frente da agência que ele trabalhava porque tinha crises. E quando eu falei de traumas do passado, ele disse, foi um acidente que eu tive com 19 anos, e moeu meu fêmur, colocaram alguns pinos, infeccionou, e ele quase morreu.
Eu disse para ele, esteja aberto, porque muitas vezes tem algo lá na primeira infância. Ele não sabia mais o que fazer, para onde veio tentar alguma coisa diferente. E no processo nós provocamos aquele desespero. E o que acontece? Quando ele era bebezinho, tinha uns 2 anos de idade, ele estava no quarto, a mãe estava na cozinha, e o pai dele tinha recém-falecido. Sofreu um acidente, trabalhava no campo, e o pai tinha recém sido enterrado. Ele não lembrava disso. Mas na noite que o pai foi enterrado, a avó paterna chamou a mãe na cozinha e disse que ela tinha até o dia seguinte para ir embora da casa dela com os 3 filhos. E o grito de desespero que a mãe deu no quarto, o menino escutou lá dentro. E aquilo ficou lá. Mas adiante, esse menino cresceu, a vida seguiu, a mãe dedicou a vida a cuidar dos filhos. Ele estudou, se tornou gerente bancário, ergueu uma agência que estava praticamente quebrada, até que um belo dia um sobrinho do diretor do banco disse, eu quero o cargo dele. E aí? E o diretor do banco disse, ó, tu tem 2 opções, ou tu vai para outra cidade, ou nós te desligamos. E ele foi para outra cidade. Só que o que veio à tona? Aquela sensação lá do passado de perdi tudo, vou ter que recomeçar. E ele estava vivendo, na verdade, o sentimento daquela criança lá de trás. Interessante. Ou seja, a complexidade da mente, né? O ser humano, ele é fantástico, né? A máquina das máquinas, né? A gente não tem ideia do poder da nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente, ela faz a mínima associação entre fatos. Às vezes a temperatura, a luz do dia são suficientes para despertar gatilhos emocionais. Ou seja, aquele dia que você acorda triste, cansado, deprimido, mas não fiz nada para estar assim. Mas aí pensa o seguinte, aquele dia que tu acorda super potente, confiante, seguro, e do nada alguma coisa joga lá embaixo. Do nada? Do nada, conscientemente, cognitivamente, racionalmente, né? Mas inconscientemente. Exatamente. Alguma coisa iniciou, despertou aquele estado. Não foi do nada. Bom, gente, esse papo tá bem interessante, ó. Não sai daí. Daqui 30 segundos a gente volta para o último bloco. Então, vou trazer para vocês aqui algumas novidades, algumas curiosidades que eu tenho certeza que você vai querer saber sobre a hipnoterapia. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação nos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdos de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, ó, estamos de volta, viu? Falei que foi rapidinho. Continua aqui com o Eduardo, conversando sobre hipnose. E, Eduardo, a pergunta que eu recebi do pessoal aqui que eu quero fazer para você é: a hipnose é segura? Muito segura. A hipnose, ela é muito mais antiga do que a gente sabe. Tanto que no Antigo Egito já diziam que existiam os templos do sono. Só que na clínica nós tomamos alguns cuidados. A avaliação, a entrevista, que nós fazemos, a anamnese, para entender melhor o cliente. Existem alguns clientes, por exemplo, que eu não trabalho. Por exemplo, esquizofrênicos, não trabalhamos. Clientes com borderline também não. São alguns cuidados que eu tomo, por quê? Para ter um processo mais efetivo. Porque o que eu digo da hipnose na questão de segurança é que tudo que surge durante o atendimento deve ser trabalhado lá dentro. Não adianta largar no colo do cliente algo que ele não vai conseguir lidar. Já não consegue lidar com isso de maneira inconsciente, Sim. Imagina consciente. Então esse cuidado, responsabilidade no atendimento. E hoje, infelizmente, com uma, vamos dizer assim, proliferação, né, de profissionais despreparados, isso pode trazer prejuízos para a pessoa. Porque a pessoa muitas vezes ela acredita que hipnose é colocar a pessoa em transe. É muito mais do que isso. Porque tu traz lembranças que muitas vezes estão a nível inconsciente, dores
que a mente não dá conta de lidar e simplesmente traz isso à tona numa catarse e a pessoa fica Deus dará. Não, tem que ter um preparo. Tanto que antes de abrir a clínica, eu me preparei por quase 10 anos fazendo cursos, formações, lendo, estudando. Para quê? Para ter bagagem, para ter segurança, para poder atender e trabalhar a dor da pessoa. Porque pensa comigo, essa dor que está ali é um território sagrado. Não é qualquer pessoa que tem permissão para se aproximar dessa dor. Entende? Então, se ela te deu essa confiança, o mínimo que tu deve fazer é o quê? Honrar isso, acolhendo e trabalhando isso de uma maneira eficaz. Muito bom, Eduardo. E, Eduardo, quantas sessões, ou quanto tempo, sei lá, como que funciona isso, os atendimentos? A pessoa vai numa sessão, ela já tem resultado numa sessão, ou precisa ser, sei lá, 5, 10, 15 sessões? Como que funciona? É como a psicologia que trabalha lá a vida toda, não? A hipnose é muito diferente e varia muito de processo para processo, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Hoje o protocolo que eu trabalho, existe a avaliação, a anamnese que nós realizamos, que isso, por incrível que pareça, só a pessoa já tendo esse entendimento, ela já consegue diminuir aquela dor que está lá dentro. Ela parece que consegue ver aquele inimigo que até então não era percebido. Mas o processo, por exemplo, uma ansiedade. Na primeira sessão, em torno de 90% das pessoas, 90%, 95% das pessoas resolvem ela. É muito rápido e eficaz porque tu trata a causa, a raiz. Eduardo, quero te agradecer muito por a tua presença aqui no programa, tá? Eu tenho certeza que tiramos as dúvidas de muita gente, inclusive algumas minhas, tá bom? E eu tenho certeza que isso pode salvar vidas, tá? Eu gostaria que você deixasse o seu @, o seu contato para o pessoal, se tiver dúvida, seguir lá no Instagram também. Maravilha. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade. O prazer foi nosso. Tem uma frase que me marcou muito quando eu estava nessa busca por autoconhecimento, por transformação, que é a seguinte: ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Não é porque hoje você está num lugar escuro, sombrio, uma dor muito intensa, que isso não tem cura, não tem tratamento. Há muitas ferramentas hoje em dia, basta procurar. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, tenho certeza que a nossa audiência vai ficar muito feliz com essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, por trazer luz a esse tema como a hipnose, que hoje em dia é muito mistificado. Acabamos de desmistificar isso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Hoje entendemos que a hipnose não é um mistério ou uma mágica, mas sim uma ferramenta poderosa e comprovada cientificamente para transformar vidas. Vimos como ela pode ajudar na saúde mental, no controle do peso e até no alívio de dores físicas. Descobrimos também que não existe perda de controle na hipnose, mas sim um estado de foco e conexão profunda com sua mente, permitindo mudanças que antes pareciam impossíveis. Lembre-se, sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. E a hipnose pode ser a chave para desbloquear o seu potencial. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer. E se quiser saber mais, me segue lá nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, Dr. Rogério Silva 1. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.